E Jesus agora estava prestes a vir para a sua partida, para fazer a vontade do Pai. E os discípulos ficaram impactados por aquilo que Jesus pregava. Jesus pregava acerca da sua morte e também da sua ressurreição. Jesus pregava acerca do final dos tempos. Então, os discípulos em reunião, aqueles que Jesus escolheu, aquele que Jesus revelava os seus mistérios, as coisas sobrenaturais, perguntaram para ele: mestre, eu quero saber, nós queremos saber, quando acontecerá o fim das coisas? Quando virá o fim de todas essas coisas? Então Jesus passou a discursar, um discurso aonde todos nós conhecemos, aonde a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vai falar que o amor se esfria, que haveria pestes, pragas, haveria agora terremotos, fomes, haveria agora muitas pestilências, muitas coisas que nós estamos passando no dia de hoje, porque hoje nós podemos perceber que tudo isso que Jesus tem anunciado são apenas o princípio das dores. E Jesus disse: mas ainda não haverá o fim, nação contra nação, então agora vocês seriam odiados pelo nosso nome. Então veja, meus amados irmãos, que aquele crente que é fiel, que prega a verdade, que anuncia o evangelho da verdade, ele é anunciado. Aquela irmã que está andando na santificação, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, aquele irmão que anda agora com ordem e decência na doutrina do corpo, da alma e do espírito, é odiado pelo mundo, porque a primeira coisa que vai acontecer na sua família vai dizer: como você está horrorosa, porque você deixou a sua vaidade. Como você está horrorosa, porque você deixou a sua maquiagem. Semelhantemente, nós, varão, recebemos muitas das vezes agora a indolência e a indigência das pessoas do mundo, dizendo: por que você parou agora de estar bebendo conosco no bar? Por que você não pode sair, nem ao menos que seja para jogar um futebol? Por que você não entra mais na roda dos nossos assuntos? Porque a palavra de Deus diz que não é para nós assentar na roda dos ensandecedores. O crente fiel, o crente verdadeiro e cheio do Espírito Santo de Deus, ele é odiado pelo mundo. O crente fiel que ora e jejua, que busca Deus, quando ele chega, as trevas se estremecem. Sim, eu posso falar para vocês verdadeiramente que é isso que acontece quando um crente é de oração, quando é uma mulher de Deus, como é um homem de Deus. Porque o crente que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que é usada por Deus, ele entrega a revelação na rua, ele entrega no hospital, ele entrega no ônibus, ele entrega no trabalho, aonde o Espírito Santo de Deus mandar aquele servo de Deus entregar. E antes, quando eu estava no mundo, eu fugia de crente. Antes, quando eu estava no mundo, eu via mulheres que eram de oração, de jejum, eu logo atravessava a rua, porque Deus tomava o corpo delas e, cheia do Espírito Santo de Deus, ela vinha me entregar: tu serás pastor, pois Deus tem uma grande obra na tua vida. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que é separada de Deus, ele não precisa estar correndo atrás de revelação. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus não precisa estar correndo atrás de profecia. Ela não vai atrás do profeta. A Bíblia vai nos dizer que todo profeta vai diante ao homem de Deus ou à mulher de Deus que ele quer exortar. A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou o profeta Elias para que viesse anunciar agora para o povo aquela conversão. A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou também o profeta Jonas para enviar também para que aquele povo se arrepende. A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou o profeta Samuel para levantar Davi e ungir ele rei de Israel. Então, por que nos dias de hoje o povo está correndo atrás do profeta? Porque mudaram a verdade em mentira. Então, homem de Deus, mulher de Deus, descansa no Senhor, que Deus envia profeta para a tua casa, para a tua família, e nunca mais falta azeite, e nunca mais vai faltar a farinha na botija. E veja que Jesus agora vai dizer, no seu discurso, dizendo que seriam odiados. Aquele que prega a verdade é odiado. O crente que prega a verdade é odiado. O profeta é sempre odiado, porque quando Deus enviava o profeta Jeremias, o povo queria matar. Quando o apóstolo Paulo pregava a verdade, ele era apedrejado, ele foi preso. Todo aquele que pregou a verdade sofreu. Todo aquele que anunciou a verdade sofreu retaliação, porque ele não fala aquilo que o povo quer ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar. Então, o profeta verdadeiro, ele sabe que ele é dependente de Deus, assim como meu amado irmão Leandro disse, que ele foi levantado para ministrar a palavra de Deus. Assim o profeta de Deus, porque quem tirou ele do álcool, da droga, da prostituição, do mundo, que tirou ele agora até mesmo de ser mesa branca, não foi o homem, não foi a mulher, e sim foi o Espírito Santo de Deus. Então devemos entregar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos convém falar. E veja, meus amados irmãos, seríamos odiados
pelo nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, meus amados irmãos, que Jesus disse antes. Ele vai dizer que vai acontecer muitas dificuldades, muitas catástrofes, muitas enfermidades. Nós seríamos odiados, tantas coisas aconteceriam, mas aquele que perseverar até o fim seria salvo. Então, meus amados irmãos, eu fiquei buscando de Deus que a gente tem que aprender a receber a perseverança de Cristo na nossa vida. A Bíblia diz: sejais imitadores de Cristo. E eu olho para esta mensagem sabendo que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu olho para esta escritura sabendo que o fim está próximo. E eu penso muitas das vezes na minha busca com Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa e diz para nós analisar a nós mesmos. Então eu peço para que você nesse momento analise a sua vida espiritual. Pense na sua vida espiritual. E quantas vezes você não pensou em parar? Quantas das vezes você não pensou em desistir? Quantas das vezes você não pensou em ir atrás? E veja que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que aprender a ser perseverante como Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus colocou um jardim maravilhoso, um jardim onde dava fruto, e lá neste jardim tinha a árvore do fruto da vida, um jardim onde tinha as belezas mais belas. A gente pode ver o mundo no dia de hoje ainda com lugares paradisíacos, mas se você perceber lá, não tinha poluição, não tinha as coisas que este mundo tem, que destrói o planeta chamado Terra. Então o local era um paraíso maravilhoso. Deus colocou lá e colocou Adão e disse: Adão, você não vai precisar nada, você só vai precisar colocar o nome nas coisas e usufruir desse paraíso. Só que eu te ordeno uma coisa: não coma da árvore do fruto proibido. Não coma daquela árvore. Só apenas uma coisa que Deus pediu para Adão fazer, e Adão desobedeceu. Adão foi desobediente. Uma prática que levou Adão à condenação. E nos dias de hoje, meus amados irmãos, quantos pecados que tem agora neste mundo, quantos pecados que estão acontecendo neste mundo, e as pessoas estão praticando esses pecados dia após dia, sem temer a Deus. E veja, porque o mundo agora veio descobrir o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. E Deus agora resolveu fazer o inverso. Eu coloquei o homem no paraíso e ele não deu valor. Por que que muitas das vezes a gente passa por luta, por prova, por dificuldade? Porque se a tua vida tivesse um paraíso, você não estaria aqui buscando a Deus. Por que que você passou por tanta provação, por tanta luta? Por que é tão difícil a tua vida? Porque se tivesse tudo um mar de rosa, você não estaria buscando a presença de Deus. Então eu posso entender o amor de Deus até mesmo na minha dificuldade. Eu posso entender o amor de Deus até mesmo na tua dificuldade. Porque na minha dificuldade, como eu estava conversando com meu irmão, eu aceitei Jesus na perda da minha mãe, com uma depressão profunda. Tentei tirar minha vida. E quando eu fui tentar tirar minha vida, Jesus veio com uma intervenção divina e agiu sobrenatural na minha vida, aonde eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. No pior momento da minha vida, eu aceitei Jesus e morri sim para o mundo, mas renasci para Deus. Morri para as práticas mundanas e renasci para que o Espírito Santo de Deus me desse uma nova vida, e nasci agora do Espírito, porque todo aquele que nascido da carne é carne. Você parou para analisar por que Deus permite nós estarmos nas dificuldades? Porque se nós estivéssemos no paraíso, estaríamos pecando, estaríamos desobedecendo. Agora é necessário a gente na dificuldade obedecer, porque Jesus disse: vai vir um vendaval de coisas e vocês têm que ser perseverantes. Então nós temos que aprender qual que é a perseverança de Deus, qual que é a perseverança dos santos, qual que é a perseverança do justo. Veja, meus amados irmãos, que o mundo se empenha muito para as coisas do mundo, mas não se empenha em buscar a Deus. O mundo se empenha muito para buscar as coisas que são passageiras, mas não as coisas eternas. Antigamente, quando nós estávamos no mundo, nós se empenhávamos em ir para a balada. Antigamente, quando nós estávamos no mundo, nós se empenhávamos. Eu aqui em Porto Alegre ia até Novo Hamburgo para passar a madrugada dançando num tal de lugar chamado alternativo, para ficar dançando, para voltar bêbado, para voltar endividado. Me esforçava e não reclamava, e ainda ficava no outro dia de ressaca, com a vida destruída e sem o dinheiro no bolso do salário. E chegava o dinheiro no dia 5 e no dia
6 já não tinha mais nada, porque eu estava lá no baile funk, eu estava lá usando drogas, usando cocaína, usando uísque, Red Bull e pagando bebida para todo mundo. Mas hoje veja como nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e muitas das vezes nós não conseguimos sacrificar para Deus, muitas das vezes a gente não consegue dizimar, muitas das vezes a gente não consegue ofertar, muitas das vezes a gente não consegue ajudar um irmão. Mas antigamente no mundo pagava cerveja para todo mundo, antigamente no mundo pagava bebida para todo mundo, antigamente lá no mundo pagava droga para todo mundo. Veja que a palavra de Deus vai nos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Mas sabe por que que Deus me separou? Sabe por que que Deus te separou? Porque Ele via que quando tu estava no mundo, tu se entregava a Satanás, tu servia Satanás, tu bebia até o fim, tu bebia até você afogar tuas mágoas, como dizia lá no mundo. E Deus olhou para ti e disse: não, esse daí eu quero para mim, que quando eu lavar, quando eu remer no meu sangue, ele vai me servir também com vontade, e muito melhor do que servia Satanás. Aleluia!